Bem-vindo ao nosso programa Mente Saudável. Mente Saudável é um novo programa de televisão de Cabo Verde que se visa bem fala com famílias cabo-verdianas, bem fala com todo alguém que está vivendo nesse país sobre saúde mental. O que é saúde mental? Para mostrar que nós todos estamos preocupados com esse conceito, com o nosso estado de saúde que não tem. É importante não saber direito o que é. E a hora que não está falando de depressão, de ansiedade, de burnout, de todos outros conceitos que não tem estado a falar, para nunca ficar só naquele achismo. Então, Mente Saudável é um programa que também traz especialistas para bem falar sobre um tema específico de e sobre saúde mental. Nesse nosso primeiro programa, nós temos o prazer de ter o Dr. Carlos Semedo, um colega que vive nos Estados Unidos da América, psicólogo clínico, psicólogo forense e educacional, consultor e formador na área de segurança. Tem uma clínica também nos Estados Unidos. Nós também falar, minha colega, primeiro, para falar, afinal, o que é saúde mental? Muito obrigado, Dr. Jacob. E lisonjearam-se com esse convite de estar ali hoje na televisão de Cabo Verde para falar de saúde mental e de mente saudável. É mesmo um prazer estar ali. E falando de saúde mental, requer, Dr. Jacob, muito vertente que não tem que estar de bruxa para não poder chegar naquele ponto. Mas de uma forma mais simplista possível, saúde mental não é ausência de problemas, não é? Mas sim a capacidade de resolver problemas que não tem enfrenta no dia a dia. E de forma que o doutor falou muito bem de que, para não sair daquele ponto de vista do achismo, para um pouco mais na parte científica do que é ser psicólogo, do que é psicologia, do que significa também ter aquele mente saudável, não é? O que é ter mente saudável é justamente isso, é ter uma capacidade de resolver problemas do dia a dia que não tem contra. Nem sempre é fácil, nem sempre é muito simplista também de não resolver problema, mas é a capacidade de não ter aquela resiliência para não ultrapassar. E não ausência do problema, mas sim a capacidade de resolver o problema que não está contra no dia a dia. Bom, então o que significa, mas se perde sono ou se está com alguma questão que você está perturbando, que você está conseguir concentrar no trabalho, e mesmo assim você está conseguir fazer as atividades do dia a dia, não está saudável? Ou assim tem que pôr um ponto de interrogação sobre o estado de saúde mental? Muito bem, excelente pergunta. Ou seja, para ti que não tem uma definição de problema e transtorno psicológico, não é? Tem um manual que é DSM-5, que aquele manual te dá orientação de quando que não está falando um transtorno ou não. Por uma noite a pessoa perde sono por alguma coisa que se incomoda ela. E não tem que ter uma sequência de informações, por quanto tempo, não é? E que ele não dormir à noite tem estado a afetar se vira na que área? Profissional, né? Acadêmico, no caso de estudantes, ou de relacionamento. É o tempo. Por exemplo, no nível de depressão, não é? Não tem que ter pelo menos 2 semanas de aqueles sintomas, de que esses sintomas de DSM-5 revisado e está falando pelo menos que os 9 sintomas tem que ter 5, não é? Sim. De aqueles 5, se tem por mais que 2 semanas, aí não está tendo possibilidade de falar uma pessoa está com depressão. No caso da ansiedade, já é mais prolongado, pelo menos para 6 meses. Aqueles dados, aqueles sintomas de não dormir preocupado e um pensamento sempre está corre, não está aquela pressa de fazer coisas, não está esquece coisas para cima e para baixo, nunca está com medo direito. É um leque de aqueles sintomas, pelo menos de aqueles 9. 5 tem que estar permanente por um período de 6 meses. Ok, então para ficar claro, o que nós estamos hoje é uma classificação de doenças. Para falar com ansiedade, ou uma com depressão, ou uma com burnout, ou uma bipolar, ou uma pessoa esquizofrênica, ou qualquer coisa, e está tudo na DSM-5. DSM-5, para quem aqui lá na casa que está muito sabe, ele é o manual que classifica, né, tudo que as doenças que a Organização Mundial de Saúde está falando existe, forma modo que existe, para não confirmar ou não o diagnóstico. Okay? Exatamente. Agora, para fazer modo que não pode hoje, a saúde mental não pode classificar de país para país. Tem algum componente cultural? Para falar que um indivíduo que pode falar como psicólogo, mas que está direito na Cabo Verde, na América, que a minha avaliação pode ser errada e pode ser direito. Ou seja, como que componente cultural está entra na avaliação
de nossa saúde mental? Pertinente a pergunta. E para não ter aquela definição de transtorno mental, tem outras vertentes, não é? É por ser genérico, né? Genético. Pessoa nasce com condições de depressão, por exemplo, um pai que é depressivo tem tendência a ter um filho que tem tendência para ter depressão. E também por ser social, não é? Sócio, que seja econômico, que seja relacionamento. E é por ser de outros foros e que te leva pessoas a ter aquele distúrbio, aquele transtorno, não é? E quanto à classificação de país, cultural também influencia. No caso de, por exemplo, nós no Tensaro está falando ultimamente de depressão, exemplo, geracional, não é? Ou ansiedade geracional. Uma pessoa que de uma família que sempre tem dificuldade financeira, hoje comer, amanhã você está a comer, e tem uma ansiedade permanente, não é? E nem que te falei cultural, mas também, talvez familiar, talvez social, em partes, não é? DSM-5 é um daqueles manuais hoje em dia, tipo de uma bíblia de um psicólogo, não é? Se é médico tem esse manual, onde que lança toda a informação, onde que não está classifica, não do achismo, e não para modo de psicólogo, não está falando pessoa, mas tem que ter dados científicos para suportar o que está falando, não é? E aquele DSM-5 é um documento aceitado no mundo inteiro hoje em dia, para um psicólogo ter debaixo do braço, para poder usar antes de falar pessoa está com depressão. Se está na hora, a pessoa fazendo ansioso, não está com depressão. É mais fácil falar, mas quando pergunta, é que a pessoa explica, não é? Inclusive, tem pessoas que chegam lá na consultório já com o diagnóstico, né? Próprio para modo eles olham na internet, para modo eles pesquisas, olham mais daqueles 12, por exemplo, que papel de burnout, daqueles 12 itens, já tem 4, já tem 6, então essa forma minha está lá, né? Qual que é a diferença de intervenção de um psicólogo, Lícia, na avaliação de saúde mental de ele enquanto profissional e de curiosos? Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico disso, né? Se me tinha falado nisso, para diagnosticar a pessoa com ansiedade, aqueles sintomas, pelo menos 5 sintomas do 9, não é? É que tem dificuldade com dormir, dificuldade com concentração, tem dificuldade na alimentação, está esquece rápido, né? Está agitado, e tem músculo tenso, não é? Onde que tem mais que não pode nome ali, não pode ficar ali toda hora a falar sobre isso, esse tem que estar presente, mas num período não menos que 6 meses. Ok, exemplo, se tem menos que 6 meses, e tem uma outra classificação já. E também tem no ajustamento, né? Adjustment, que na português nunca sabe exatamente como é. No ajustamento, sim. Antes de 6 meses, você tenta ajustar num diagnóstico. Passar nos 6 meses. Agora, quem que é um bom psicólogo, bem treinado, antes de 6 meses, ele está pôr no ajustamento e está acompanhando. Se aquele sintoma continua a partir de 6 meses, aí agora está modelo diagnóstico. Vamos fazer uma pergunta agora que é mais... Que relação que pessoas têm entre saúde mental e medicamento, né? A pessoa está chegando fora em casa, está dormir, ou está um bocadinho agitado, ou está um bocadinho ansioso. A mim parece um comprimido, né? Até esta, deixa eu ver se esse é o nome, né? Mori que eu estou hoje escusa como psicólogo falando de saúde mental. Primeiramente, o psicólogo é como psiquiatra. Sim. Nós nunca podemos ser prescrever medicamento sem não ter uma formação para tal. Que é um caso que não se ouve na Cabo Verde acontece, é uma situação que sabe modo que na Cabo Verde sabem jogar para resolver, mas no psicólogo nossa função é que passa medicamento. Pessoas estão em cima, o doutor falou muito bem, já com o diagnóstico. A mim tem depressão para modo inflado. Colegas falam, outras pessoas falam. Como de pesquisa na internet? De pesquisa na internet também. Mas e pessoa certa para diagnosticar a pessoa com que é transtorno mental é psicólogo. Psicólogo e psiquiatra também, não é? Sim. Mas o dado certo é justamente isso. O bem psicólogo, pessoa bem treinado, que tem uma formação na área, que é sério, que é ético, que te dá aquela definição de diagnóstico baseado no DSM-5, não no achismo, medicamentos de outra esfera, medicamento com psiquiatra, com médicos. Não nunca pode comer medicamento, nunca pode passar medicamento. E outro sim. E pessoas estão pedindo medicamento, nunca consigo dormir hoje. A mim, se me está com fome, nunca consigo dormir. É que é medicamento que estava para dormir. A não ser para tomar medicamento para dormir, mas assim, tem que tomar aquele medicamento para esta vida, mas tem que cobrir a origem do problema que o psicólogo está trabalhando. Pô, o psiquiatra terá medicamento para culminar o problema no momento, mas o psicólogo está trabalhando a causa de e que no futuro a pessoa sem medicamento. É aquele que é o ponto mais importante do psicólogo, é trabalhar na origem do problema e muda comportamentos que pessoas têm. Aquele comportamento, por exemplo, a mim sim tem um pensamento, um comportamento que causou ansiedade. A mim tem que trabalhar para mudar aquele pensamento, aquele comportamento para o futuro. Exatamente. Então, isso não se também show de necessidade de
do treinamento do profissional de saúde mental, mas também da informação qualitativa da população, né? Para a própria população também se sente desse pormenor de que qual é o campo de intervenção de cada profissional. E se calhar que ele é algo importante, que também eu encontro aquele tabu que está relacionado com a saúde mental, né? E também tinha pessoas que falam, minha também psicólogo, para morrer, minha está duro, né? Mas que tu comenta essa nossa realidade ali na Cabo Verde. Aí volta justamente o que eu acabo de falar, que é a educação da população, não é? Psicólogo é caipador, muito pelo contrário. Okay. Psicólogo justamente é feito para ajudar a descobrir nós mesmos, para não entender a hora que algo está incomodando. Primeiro tem que ter o nome que está incomodando. A partir dele até fica mais fácil, com um bom profissional outra vez, para ajudar-nos, guia-nos cabeça a um bom porto, não é? E psicólogo é caipador e é muito pelo contrário outra vez. Psicólogo justamente é pessoas para não desabafar com ele, para guiar-nos, para corrigir aquele comportamento. O psicólogo ajuda a pessoa a corrigir o comportamento. Comportamento é quê? Comportamento é originado de emoção, sentimento. Sentimento é causado para quê? Para pensamento. Ou seja, é um leque de... Se não por trás para frente, até um evento. Aquele evento está causa um pensamento. O que acontece? Se nunca processa aquele evento, não está passa diretamente para sentimento, não está ajuda de tal maneira. Mas se não para aquele acontecimento de algo, não processa. Mas o que acontece? Não está tem uma razão, um pensamento positivo sobre aquele evento. Não está tem um sentimento menos negativo, nesse caso positivo. E não está agir diferente. Quando o pensamento é crítico, não tem mais capacidade então de controlar, quer no sentimento, quer nas emoções. Correto. E para aquilo não tem que ter educação na nossa população. E justamente. Ok, boa. Agora, uma outra questão importante, se calhar, é modo que o homem está em vários lugares. Não tem pessoas que estão no trabalho, não estão na nossa família, né? Não está pertence a grupos sociais, né? Não tem vários grupos de amigos, não está em vários lugares diferentes, né? E não está desempenha vários papéis sociais. E no desempenho de que esses papéis está acontecendo várias coisas. Então, esses acontecimentos da causa, de facto, o pensamento, que depois gera um sentimento, uma emoção, ou vice-versa. De modo que psicólogo pode ajudar-nos, psicólogos de vários níveis. Na escola, não é se calhar mais um psicólogo educacional, não é um psicólogo comunitário, psicólogo social na comunidade, não é um psicólogo organizacional nas instituições, que é para ponta, para fazer diagnóstico, para encaminhar para psicólogos clínicos, etc. Modo que intercâmbio de que os conhecimentos todos ali pode contribuir, de facto, para não ter uma estatística, para não melhorar a nossa estatística a nível de saúde mental no país. Volta outra vez à educação, não é? A nós não só nós é um ser sociável, não ser de multifunções, não é? Nesse momento ali, não está na televisão, da entrevista ali, mas nunca deixe de ser psicólogo, pai, amigo, irmão, não tem que ter diferente máscara para o momento que não se tatua, não é? E psicólogo justamente também como um termostato, não é? De um exemplo, bota flamanente mesmo psicólogo, não é? Sim. A mim tem de meu. Então, sei, não tem mesmo dar um momento, mesmo alguém para não te desabafar com ele. E não te fazer self-care, right? Aquela autoajuda. Alguém que é um diretor, um CEO de uma empresa, não é? Tem aquele ego, aquela autoestima, meio diretor ou meio ministro, o que seja. Tem que ter um momento que também alguém que boa te desabafar com ele para morrer, boca dono da razão. Tem momento que tem dificuldade com o problema. Deixa-me fazer uma pergunta. O que não está fazendo com medo de ir para psicólogo? E não pensa, poxa, pessoas já falam para psicólogo, mas nunca conhecem, mas só está falando tudo coisas íntimas de meu, alguém que é estranho a mim. Uma hora que não está convence alguém a ir um psicólogo e acredita no trabalho de um psicólogo? Eu acho que primeiro tarefa é desrotular o psicólogo para pessoas doidas. Primeiro que lá, se não conseguir fazer aquilo que coisa que significa? Ou seja, significa que, exemplo, o que não para de hoje é uma psicóloga que é para pessoas douras que é para psicólogo. Que não é para visita psicólogo, sim, mas vai doutor, não é? Vai o médico, vai fazer um check-up, vai fazer uma revisão de ouvido, de visão, de dente, de dentista, por exemplo. Tem que tornar psicólogo torna uma coisa normal. Quando isso, aí então que sei que aquele medo de pessoas também psicólogo para morrer meledouro. Não. Se não tem que rotular, aquele rótulo de psicólogo, então fica mais fácil a pessoa ir em psicólogo uma vez para semana, uma vez para mês, simplesmente para desabafar o que se incomoda. Para morrer. É aí que se o doutor repara, e questão de alcoolismo, muita vez na Cabo Verde.
é associado para pessoas que desabafam na álcool. Para morrer que tem um porto seguro para o desabafo. E aquele outro, e psicologia na Cabo Verde também está muito no início, não é? Por muitos anos teve doutores, e como Faustino e outros que trabalham naquela área ali, de pessoas, mas a nível de psicologia em si, terapia, nos últimos 20 anos você tem um desenvolvimento mais alto. Então, é que tem aquele crédito que tem um médico, não é? Tem um enfermeiro, outras áreas de saúde. Então, não tem que trabalhar para ter mais credibilidade na psicólogos, na coisa que está fazendo. Com ética, com legislação, com segredismo. Uma pessoa vai no psicólogo e tem que ter consciência e confiança nesse assunto que até fica vazado para ir na rua. Então, ele dá mais confiança no psicólogo, naquele sentido lídico, também psicólogo, e também com orgulho para um lugar de porto seguro que também desabafa. Mas então, quem é que deve ir um psicólogo, para ficar claro? Tudo alguém que acha me tem algo, né, que me se desabafa com a pessoa para ter melhor orientação. É que tem que ser do bem e do mal. Por exemplo, tem pessoas que estão na clínica por muito tempo que tem nada negativo para reportar. A hora que reportar uma coisa positiva, não está perguntando maneira que eu consegui fazer. Fazer assim, A, B ou C, está grave aquele passo lá, para no futuro está tendo dificuldade, também se aquele passo escudava ele, para resolver outra vez. Ou seja, não tem que viver de forma consciente. Exato. E tendo aquilo que está dando, que está pondo com um sentimento positivo, para numa situação de frustração. Se calhar não lembra, mas não é capaz de tirar passos positivos para reverter aquela situação. A repetição faz a perfeição, não é? Sim. Se me resolve um problema de falta de sono hoje, sem álcool e sem tomar remédio, o que é que me faz? Desliguem a televisão, desliguem o telefone 1 hora antes de ir para a cama, nunca comer comida pisar, diminui a luz, fala baixo, lê um livro, faz meditação, dorme. Se lembra amanhã de fazer igual. Então é justamente isso. É aquilo que se tenta falar, é aquela repetição, não é? E bem psicólogo, outra vez, é que só quando tem problema. Não está começa talvez com o problema, mas quando não sente melhoria, não olha como está funciona positivo, não está continua também para não manter aquele... Para morrer. Tem maneira, sabe, não parênteses ali. Para resolver um problema tem alguns passos. O último passo é mantenimento do problema resolvido. Senão não está cair outra vez, não está tendo recaída. Então, justamente, o psicólogo que não resolve um problema de uma pessoa, não está aconselhando para que continue justamente para aquele progresso logrado, que não consegue, para manter. Ou seja, que deva psicólogo, tem pessoas que acham que algo que se incomoda, que está conseguindo falar um amigo, que está conseguindo falar se parceira na casa, que tem medo de ajudar, mas tem um psicólogo treinar para ajudar. Tem pessoas, lá está quem quer perguntar, a pessoa só fala, não tem pensamentos que te perturbam e a gente até pensa, mas que ele pensa, que você pensa, nunca que você chega a nenhuma conclusão. Depois você pode desenvolver ação. E a pessoa que tem uma patologia, claro, aparentemente, mas ela fica agora também te ajuda. Por exemplo, a nível profissional, você está contente no trabalho, você cresce, mas você está uma perspectiva de coisa que pode fazer depois. Mas, entretanto, tem aquela sensação de que aquele trabalho você está fazendo mal. Cada vez que vai trabalhar, que volta para casa, está volta triste, está volta com sentimento de derrota, inclusive, né? E a hora que manche, ele fica preocupado e triste, mas tem que trabalhar para trabalho outra vez, né? Cada vez não tem mais pessoas com esse tipo de sentimento. Na boa maneira de hoje, enquanto psicólogo, modo que alguém que tem aquele sentimento ali, vai psicólogo, não consegue te ajudar. E justamente, para modo como que tem aquele hábito, né? Testar de resolver o problema de essa maneira. Sacando um círculo, um círculo vicioso. Não tem problema ontem, nunca fala com ninguém, vai trabalho e infeliz, volta para casa, problema na casa, e aumenta, depois trabalha para aquele final de semana, não é? Daí com a minha toma uns copos, já está num esquecimento por hoje, segunda-feira então não começa, né? Então não está aquele ciclo vicioso de que usa aquele mesmo pensamento, aquele mesmo comportamento que cria no problema para não resolver. Não tem que estar usando um valor diferente. Okay. E medicamento, é que é caminho, medicamento é fazer um basta no momento, não é? E um gastador para um chá de par de dia, um psiquiatra para só remédio para ajudar ao controle daquele falta de sono, mas você tem que mudar o comportamento então, para o futuro. Você não pode falar, mas terapia é algo que ajuda pessoas efetivamente? 100%. Terapia até funciona. Boa, terapia até funciona. Carlos. Também termina a nossa primeira parte do programa, conversa bastante interessante com o psicólogo Carlos Chimer, psicólogo clínico, forense e educacional, que vem dos Estados Unidos. Nós volta brevemente para continuar essa conversa que tem grande qualidade e nos aprende. Até já.
Seja bem-vindo à nossa segunda parte do nosso programa Mente Saudável, um programa que, a partir de agora, entra na casa de tudo cabo-verdianos ali e lá fora do país, para nos bem aprender mais sobre saúde mental. Naquele programa, nós trazemos um colega especialista na área de saúde mental para bem ensinar mais sobre aquilo que não pensa, mas já não sabe. Hoje, eu estou ali com a minha colega que está nos Estados Unidos, que tem uma clínica, psicólogo clínico, psicólogo forense, educacional, formador na área de segurança. É com o prazer, outra vez bem-vindo, Dr. Carlos. Prazer todo meu. Na primeira parte, não aprende uma coisa importante, mas psicólogos têm um manual, DSM-5 GOSSI, que a partir daquele manual que está fazendo esses diagnósticos, que está orientando no seu trabalho, certo? Na Cabo Verde, não tem uma questão extremamente importante, que é, agora que não está falando de saúde mental, não está falando também de sigilo profissional. Nós, uma sociedade pequena, nós tudo está com companheiro na rua, então, se calhar, que ele também é um dos motivos que está tendo pessoas reticentes, se eles devem ou não ir para psicólogo, para falar de algo que é sensível ou que é íntimo de vocês. Qual que é a opinião de colega? A parte ética, não é? Sigilo profissional é muito importante. Para modo de, sem sigilo, sem ética, que tem confiança, né? Se tem confiança entre o paciente e o psicólogo, aquela magia que acontece. A magia da psicologia é a confiança entre as partes. A mente do bio como paciente não ir para casa. E assunto por ser mais calabroso que fosse, que tu perturbam, nunca pode falar nunca daquele assunto com outras pessoas. Nunca. E não está falando com colegas, mas de uma forma sem dados, não é? Atende um paciente hoje, portanto, dar um exemplo, pseudonome, dados que cada consegue seguir, percebe que ele simplesmente para não ter um tipo de supervisão. Só naquele sentido, só aquele momento que não pode falar de assuntos que não escuta o nosso paciente, mas para não melhorar nosso conhecimento para ajudar aquele paciente, não para benefício da pessoa, não simplesmente por falar, para não sair num parado com amigos, para não falar em nosso paciente. Então, e o que está ouvindo na Cabo Verde, às vezes, é que as pessoas têm medo do psicólogo, como esse que tem garantia, mas o que está falando mas ser um segredo entre eles com esse psicólogo. Por exemplo, não queria confessar na padre, aquela confissão de ser sigiloso entre padre e a pessoa que confessa. Então, a psicologia é um pouco disso, não é? Então, tem que ter aquela responsabilização do psicólogo para saber que aquele assunto que ouve aquele paciente é não só a parte técnica importante, sigilo, mas é ético profissional e até ilegal para você estar se espalhar informação. Mas, se calhar, também para a população tem que saber, mas psicólogos, na sua formação, mesmo tem uma cadeira de ética, em que te ensina por que pessoas estão lá, né? E por que pessoas estão escolhendo esse vez. Eu vejo muitas pessoas, não, se tem empatia, e se nunca consegue gerar uma simpatia entre nós, aquela confiança, que vale a pena nem começar, né? Então não tem essa questão cultural, que se calhar também passa outra vez para o processo de educação, que é para não poder proliferar a questão da saúde mental em Cabo Verde, em que estatística está contra nós. Ou seja, a estatística está falando que não tem um alto nível de consumo de álcool, consumo de outras drogas está disparado, só aumenta na tudo ilhas. Nós é daqueles países de sub-região que tem uma maior taxa de depressão. Depois do Covid, a ansiedade dispara, nunca venderam ansiolítico na Cabo Verde, em muito tempo de Covid e pós-Covid. Não tem mais pessoas na burnout, que está diagnosticado burnout, esquizofrenia, pessoas com transtorno bipolar. Não tem um conjunto de situações em que, manifestamente, a nível macro, se calhar, não tem que fazer mais foca mais numa política de educação de população para recorrer a profissionais de saúde mental, de que especialistas de saúde mental estão preparados para atender a população. Nunca sabe se você está fazendo entende. Igreja Católica e Nazareno, Adventista ou outros já têm 8 anos e pessoas estão confiando nas seus pastores, nas seus padres, para a maior instituição já tem séculos, né? Ali, e não se começa agora. Nós também comemoramos agora de 50 anos de independência. E então,
não tem que trabalhar aquele aspecto da política, do governo, a educação da população e a educação do próprio profissional de saúde? É isto? Exatamente isso. E se você repara, nós estamos um país hoje e quase faz 50 anos de vida, não é? E por dizer assim, da independência, está mais consciencializado sobre saúde mental, não é? E nós não criamos que pessoas estão morrendo para suicídio, não sei o que, ela está tomando como um caso extremo e tal. E hoje não tem mais consciência, mas saúde mental é importante. Até que o governo, no ano passado, declara 2024 ano de saúde mental, são todo um programa, um leque de programa e em volta que a consciencialização da pessoa, do profissional, como o doutor acaba de falar, no sentido de pessoas terem consciência de que quem está a buscar psicólogo está bem para poder mesmo um apoio profissional, não é? E para conseguir aquele apoio profissional, não é? É só para não falar, não tem dados, né? Mas nunca, e se pessoas chamam hoje com um problema de saúde mental, qualquer número, não é? Para onde que está bem? Está no hospital, não é? No hospital, quem que está lá? Tem um psicólogo sempre, 24 horas, para jovens. Nunca sabe. Que é uma pergunta que você está fazendo e deixa no ar. Programa existem, tinha programas que em Tobi Palema está, o governo lança, se mantinha dito, e 2024 ano de saúde mental, então espera 2025 o programa continua, não é? Consciencialização está mais clara. Pessoas estão falando comigo, Carlos, sobre saúde mental mais clara, estão fazendo perguntas mais pertinentes e sobre isso. O que é que está fazendo? Está fala de pessoas de casal e de filhos, de família, de trabalho, né? E dificuldade que pessoas têm. Então, pessoas têm mais consciência, uma psicologia ou saúde mental é importante. E burnout, por exemplo, não tem pessoas quando que chegam num cargo tal de diretor, por exemplo, e está aquele dia que não tem opinião de ninguém, ele sabe tudo. Então, as pessoas que têm um burnout mais rápido. E que as pessoas, quando que reforma, têm uma qualidade de vida medíocre, mal para morrer. Esquema tudo saúde na burnout, para chegar aquele posto alto que eles conseguem. No cargo mais alto, o diretor, o ministro, ou o que seja. Isso é um esforço tremendo para chegar a esses cargos, não é? Tem que ter de moça trabalho, tem que ter de dica, mas sem não alguém para cuidar de bom, ou cuidar de bom no sentido de, porque tem psicólogo para relax, para fazer autocuidado, que eu também falo mais para frente, que é importante, o autocuidado começa com um bom psicólogo. Que é algo interessante, essa questão de exaustão, né? Exaustão extremo, né? Às vezes não se fala de burnout, pessoas lá na casa que sabem e conceito, mas burnout é algo que eu tive um nível de exaustão que já te obrigou a parar a força, né? Em que você consegue mais reagir a nada, né? Já você consegue produzir. E pessoas que executivos, pessoas que trabalham para turno, médicos, polícia, pessoas de segurança, pilotos, etc., e pessoas que é mais suscetível a desenvolver professores, né? E que a exaustão que de facto ele acaba por causa de dor emocional extremamente forte que põe o indivíduo num estado de vulnerabilidade terrível. Modo que não pode convencer um executivo, um profissional, de que um professor, um médico, um polícia, etc., de que para o mês te ajuda, vai de um psicólogo, o mês se trata de saúde mental. Já dá um exemplo ali muito prático. E pessoa na casa não espera para entender, porque ele é muito prático. Imagina um carro novo, 0 km. Beleza, bomba de combustível, vou ligar num combustível, vou pôr o trabalho e deixar lá. Simplesmente isso. Um carro, ligar num tanque de combustível, aquele tanque de despejo, vou pôr mais combustível. O carro contém sempre o trabalho. Aquele carro, quanto tempo que está de mora? Sem ir para nenhum lugar, parado. A máquina que é ferro, nós falamos de ferro, e te arrebenta, não é? Não é diferente. Não tem 24 horas, 8 trabalho, 8 social e 8 para dormir. Deus fazendo tudo de uma forma qualitada, no sentido ali. Então não tem certo esforço. Hoje em dia não está naquela coisa, não. Agora não está na sociedade do achismo, não do ser, do ter. A mim, se filho Jacó tem um iPad, minha filha tem que trabalhar para ele. Porque a minha sabe a maneira que Jacó tem aquele iPad. A minha filha Jacó tem. A minha filha tem que ter ele. Ou seja, não são sociedade de consumismo. E com isso também a depressão, com isso também a ansiedade. Não quis mesmo apontar aquele facto ali. E não sou executivo, não sou diretor, o ministro, pessoa do mais humilde até mais alto. Isso não se deve beber algo extremamente interessante. O facto de comprar uma casa, de um banco, não tomam dinheiro para comprar uma casa que ainda faz um esforço extremo para pagar, todo mês. Depois de uma necessidade de ter um carro,
Ainda estão a fazer um esforço terrível para comprar um carro. O facto de se tornar um indivíduo endividado, que ele também mexe com a saúde mental? Imagina uma coisa. Antes de comprar aquela casa, você era rico. Já, você vivia de salário. Cheque tem da todo mês. Você estava tão e a sorte. Se você era rico, você comprar a casa, dinheiro na mão. O banco para o que tem. O trabalho terá condições para o banco não. Já o indivíduo para o de casa, não é? Já você dorme menos. Para o de você trabalha mais, você dorme menos. Agora, o vizinho compra um carro, não compra um carro, para morar a colega não tem mesmo posto, ganha quanto tem que comprar, não é? E depois o que acrescenta? Tem férias, tem umas outras coisas. E nunca melhora nos origem e nos income, dinheiro que também não sair aumenta, não é? Maneira que você dorme à noite, sabendo que amanhã é dia 1, né? Amanhã é dia 1, a mim tem 200 ou 100 conto para pagar, 120 conto, a mim está ganhando 110. Porque tem medicamento que está paga, dívida. Mas qual é o impacto que ele tem na saúde mental? Aquele é outra pergunta. Mas que com todo o estresse que tem ali, que você está dormindo à noite, quando você pensa, mas quem está paga a dívida, e a hora que paga a dívida, ainda fica sem nenhum dinheiro durante todo o mês, você está dormindo à noite. Qual é o impacto de perda de sono na saúde mental? Primeiro, o impacto de perda de sono, sim. Nossa produtividade está baixa. Nossa qualidade de reflexão, até na guia para o trabalho, não tem menos flexibilidade e não tem menos rapidez num travão, num vírus, evita um acidente. Nossa qualidade de trabalho está baixa. E com isso, está põe nossa função em risco, não é? E meio do agora de nosso trabalho, aí não tem pânico. Nem entra em pânico, não está sendo mau chefe, não está gritando um funcionário que tem nada a ver. Quer dizer, bom, nosso chefe é chamar a atenção, não tenta chamar a atenção num outro, não é? Ou seja, a falta de sono leva um leque de outros problemas. Problema de saúde, não é? E não está dormindo mal, não tem cima bem bonito para o curto. Não está explode por pequenas coisas, não é? Não está põe em causa no relacionamento. Não é? Não está essa constante dor de cabeça. Há pessoas hoje, que ao vezes hoje, você está bebendo café mais que nunca. Para modo que justamente que ele bebe café para a energia para continuar também, não é? Então, ou seja, e nunca está a falar má decisão, pessoas têm que fazer, mas não fazer coisas que estão na nossa posse, que não fazer coisas fora da nossa posse. Não se altera todo o organigrama do viver natural. Quando você dorme menos que 8 horas, não se peca, não se casa outro tipo de problema. Mas agora, com Cabo Verde, praia, por exemplo, que cá apartamento, só carro. Pessoas têm que ter em casa, né? Hora que não tem o casal que está se para hoje, está continuando a morar na mesma casa. Como é estudoso, é fazer dívida para o banco. Às vezes é um problema sério. Agora... Amor que acaba na relação, mas problema que a dívida te gera na relação te faz com que nenhum desses está apto para continuar, né? E mas que não tem quadra essa realidade na saúde mental de cabo-verdianos. Saúde mental é quando um indivíduo funciona socialmente bem, no relacionamento bem, profissionalmente bem e cuidado de si. Aquela é a definição de saúde mental, do positivo. Eu cuido de mim, não é? Eu cuido do meu relacionamento com o meu próximo, sou um bom profissional, não é? Tenho um relacionamento saudável com a minha família, com os amigos, com a sociedade, que é a parte positiva disso. Mas para isso tem que ter e também tem mais outros condimentos, nesse caso ali, de cozer que significa relacionamento com o próximo, não é? Se mim também é bom, sempre um olhar de uma forma vestido bem e não está ganhando igual. Minha está para pensar assim, não está ganhando igual, mas talvez tem um outro fonte de rendimento que nunca sabe, por exemplo, não é? Tem nosso filho, tem 4. Né? Tem ajuda dos pais, nunca tem. Ou seja, cada caso é um caso. Se não começa a viver para nós, não do pessoal ao lado. Doutor, nós estamos numa sociedade aqui. Queremos um exemplo disso. Uma pessoa na Dubai é capaz de sentir ciúme de alguém que põe uma foto no Facebook e na tarafa está vivendo de coco. Sim, sim. Para nós, você vive numa sociedade do próximo. Excelente, sim. Pessoas estão na tarafa que Dubai mais de 50 vezes. Alguém na Dubai está sentindo ciúme de si mesmo. Oh, e também depois, dependendo de like, de comentário que fazer. Aqui, claro, fulano poderosa, fulano não sei o quê. Que é uma outra questão que é modo que os likes, Instagram, Facebook, ou outros coisas, modo que lá se está influenciando na saúde mental hoje. E não se está perdendo muito tempo demais na Face, na Instagram e na outras coisas e
não se está chover, não se está conta, não se está leva nos vida, mas nos vida se está dependente dos likes, né? Mora que ela está afetando a nível, por exemplo, do processamento cognitivo, como que nossa cognição, mora que forma, mora que não está processa a realidade que não está vive, está fica afetado com aquela ligação quase inconsciente que não tem com o Face e com o Instagram. Mesmo exemplo que dava depois carro ligar na tanque para pôr trabalho, não é? Cérebro tem que ter descanso, não é? Num dia 8 horas de trabalho, depois com o filho na casa, com o marido, com a esposa, com todo o problema, mãe que está doente, pai que está doente. Depois, 9 horas para a cama, não está sentindo naquela coisa lá, 4 horas madrugada. Nunca se fazer um favor para nós mesmos, ser mal com nós mesmos. É só isso, ou seja, o paciente chega na 8 horas, cheio de sono. Senhor doutor, a mim que você consegue dormir. E o que vai fazer investigação, a pessoa passa a noite inteira no Instagram, no Facebook. Vai mim que tem nada a fazer com o bom. Né? Ou seja, é disciplina que nunca tem hoje em dia com nós mesmos. Hoje a Organização Mundial de Saúde também já classifica dependências da tela como uma doença hoje, né? Essa é uma dependência de álcool ou de outras drogas. Doutor, o futurismo de psicologia tem que ser um psicólogo de tela, né? De tela. Justamente. E a mim você trabalha nisso, você pesquisa, você estuda sobre isso, para ajudar os pacientes sobre isso. Ou seja, que tem ninguém hoje em dia que passa 5 minutos sem jogar naquele telefone. 5 minutos. 2000 antes de Covid, te lembro, 2018, fazer um estudo. Pessoas estão jogando telefone 45 vezes. Mas para hora, mas agora não, né? Gosta rápido. Não, era 45 vezes por dia. Por dia. Agora 45 vezes em 1 minuto. Em 1 minuto, Ou seja, não está num sociedade de consumismo galopante, de uma maneira que não está gasta mais que não tem, né? Não está a fazer coisa por cima de nosso posse. Por exemplo, Cabo Verde, o voo que tem lugar. Qualquer voo que está vendo do Cabo Verde vai ser cheio. Portugal, Merca, Boa Vista, Salson, está sempre cheio. Não tem pessoas que viajam, mas que nunca na Cabo Verde. O que não pergunta e qualidade econômica ao Verde, qual é o ganho que não tem na turista. É um ganho, está bem claro, mas ao ponto que nunca tem um voo completamente cheio. Ou seja, não está numa sociedade, pessoas estão esforço. Ali é Júlio também, chama um parênteses ali. Ali é Júlio também, não é? Pessoas estão planejando filho férias na Holanda, na América, na Portugal. Ora, como é condições de vida, de verdade, aquela pessoa que até nem demora tarefa. Mas o inconsciente aqui, se calhar que ele é tema para um outro programa, né? O inconsciente e o consciente, pessoas no teu, nosso subconsciente às vezes está treinando no teu, nosso inconsciente está deixando bata bem e está fala para nós e de forma consciente nunca tem pensamento crítico. Que ele também para outros problemas, que é, às vezes alguém fala assim, mas quando que terá conta, mas está dependente de álcool, que é outra questão que está também com a saúde mental, principalmente de nossos trabalhadores. Quando é psicólogo fazer uma análise profissional para morrer alcoolismo, que nos dados, nós tem que ser científico, não é? Sim. É quantidade de álcool consumido, frequência de álcool consumido, que são 3 pontos que a gente apoia só, e danos que está causando na boa vida, que é dano por ser financeiro, profissional, até de saúde. E quando não tem nega diagnóstico, não fala, imagina a mim tem posse, todo dia anda bebe um vinhinho. Todo dia anda bebe um groguinho, todo dia anda põe um esquinho, mas todo dia, ao longo do mês, você está bebendo de forma diária, permanente, né? Com frequências ininterruptas, né? No fim, você está preenchendo esse critério ali. Claro. Um bom inflamação alcoólico. É mesmo, ou seja, principalmente quando... E questão financeira, né? Exatamente. E chega um momento que você está mexendo com o bolso. Por exemplo, pessoas podem assim, se eu vou falar tem posse, né? Pessoas têm dinheiro, tu fala, não, minha whisky, que ela me tem dinheiro, me é rico, não é? Mas tem outros critérios, como eu falei, de 4, é que só, mesmo que eu fazer falta por ter dinheiro, mas você consome algo, não é? Você gasta dinheiro com isso. Ou você tem dinheiro para comprar, ou você produzir para comprar, dá igual. Mas, e você saúde marista, burlecimento marista, não é? E aquela frequência que você toma, e quando você para, você para, e se você tem que passar de para ele, aí que é o último gota d'água. Beber uma garrafa de vinho num dia só é um sintoma? É um sinal? Que depende, tem garrafa de 1,5 litro, né? Tem garrafa de 1 quarto. Né? De 1 quarto. E, ou seja, mas se todo dia bebe garrafa de 1 quarto de vinho no almoço. E depois, quando você prepara, não tem nenhum problema. Estão naquela capacidade de, doutor, toma um cálice para a refeição e tal. Mas,
Depende de como que vem Não só isso, mas e quando que um dia você fala assim, não, hoje não acredito um caso, mas que ali subconsciente dependência quando coisas te passam nas capacidades de autocontrole. Ok, tudo bem. E, Dr. Gajo, obrigado por esse momento de conversa qualitativo com a tua aprendizagem. E nos espera, mas nos está no próximo programa para nos bem falar outros temas ligados à saúde mental. Nos te agradeço muito tudo alguém que está lá na casa que acompanharam nesse programa. Não é de facto uma psicóloga, se tem um manual que está seguindo para fazer diagnóstico. Não é tudo alguém deve ir para psicólogo e acima de tudo não é psicólogo pode ajudar. Então não cuide da nossa saúde mental. Até o próximo programa.